Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado. Neste domingo, dia 1º de fevereiro de 2026, o Inter iniciou a preparação para encarar o Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo que perdeu o título para o Corinthians nesse final de semana e chega mordido para encarar o Inter no Maracanã na próxima quarta-feira. Duelo, horário e data definidos para o Inter no Campeonato Gaúcho, quartas de final, jogo único, e a gente vai falar também sobre isso, transmissão desse jogo no próximo final de semana. O garoto que se tornou o segundo mais jovem a vestir a camiseta do Internacional e mercado de transferências. O Inter procurou recentemente um jogador que está nos Emirados Árabes. Tem detalhes importantes também sobre o projeto para Alisson retornar ao estádio Beira-Rio e uma negociação que não aconteceu e o jogador já tem clube novo. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria do Ativo. Ativa você na Ativa sempre o melhor estimulante para homens e mulheres, e no Ativo tu encontra as melhores condições de pagamento. Tem também o contato 100% e a entrega sigilosa também para quem quer consumir o ativo, que é para homens e mulheres. Tem o Ativo Fem fazendo sucesso com a mulherada também. Aproveita, por mais que seja dia 1º, pede desconto de fecha-mês, pode dizer que veio pelo canal Lucas Dias Repórter, o link do WhatsApp dele está aqui no primeiro comentário fixado, tem o número e o número também para tu digitar aparecendo na sua tela, tá? Gente, vamos lá, hoje o Inter treinou. Começa a preparação oficialmente para o jogo contra o Flamengo, quarta-feira às 7 horas da noite lá no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que perdeu em casa na estreia por 1-0 contra o Atlético Paranaense e quer pelo menos voltar vivo, sabe? Que vai enfrentar uma das melhores equipes do país, o Flamengo, da América, o atual campeão brasileiro e da Libertadores, que agora contratou o Lucas Paquetá, deve, quem sabe, até começar o jogo contra o Inter. Hoje ele saiu do banco, perdeu uma chance clara de gol na final da Supercopa do Brasil. Para quem não acompanhou, o Flamengo perdeu por 2-0 para o Corinthians, jogou mal, tá? Eu vi todo o jogo. O Corinthians foi bem melhor nos 90 minutos do que o Flamengo. O Dorival Júnior armou um esquema que segurou a equipe do Felipe Luiz e é um Flamengo que vai chegar mordido também porque perdeu na estreia do Brasileiro por 2-1 contra o São Paulo no meio de semana passado lá no Morumbi, em São Paulo, tá? O Inter vai usar titulares contra o Flamengo, tá? Time completinho, foco no Campeonato Brasileiro. E no domingo que vem, já está definido, domingo contra o São Luís no estádio Beira-Rio. Esse jogo vai acontecer às 18 horas, quartas de final do Campeonato Gaúcho contra a equipe do São Luís de Juí, jogo único. Quem vencer vai para as semifinais, se empatar no tempo normal, vai para os pênaltis, tá? Uma das quartas de final, Caxias e Ipiranga, na sexta agora, 8h30, no Estádio Centenário, transmissão do Sport TV e Premier. Dia 7, sábado, aqui na Arena, em Porto Alegre, 18h30, Grêmio e Novo Hamburgo, transmissão do Premier. O Inter, no domingo, 18 horas, no Beira-Rio, também aqui em Porto Alegre, São Luís e Inter, Inter e São Luís, transmissão da RBS TV, TV aberta, Sport TV e Premier. E no Jacone, segunda-feira, dia 9, Juventude e São José, às 8 horas da noite, Sport TV e Premier, definidos, então, datas, horários e transmissão de cada uma das partidas únicas, né? Jogo único nas quartas de final do Gauchão. Pesolano deixou claro na sua entrevista ontem pós-jogo na vitória por 1-0 contra o Caxias lá no Centenário em Caxias do Sul, que o Inter vai fazer o mesmo planejamento, vai seguir jogando Gauchão com garotada e mesclando com jogadores do elenco profissional que são reservas, tá? Inclusive, nessa vitória de ontem, a gente viu no finalzinho do jogo, no meu vídeo de análise da partida, eu até fiz ali uma crítica, porque eu acho que poderia ter sido melhor aproveitada, a estreia do João Kempis. O João Kempis, que, inclusive, para quem já viu aqui no canal, quem não viu, pode procurar. Tem vídeo meu analisando esse garoto nas categorias de base do Inter. A gente fez um react mostrando lances do João Kempis. Para mim é um dos grandes nomes para o futuro do Inter, tá? Eu gosto muito desse jogador. E ele entra na vaga do Tabata, que ontem mais uma vez não foi bem, só aos 43 minutos do segundo tempo. Eu acho que o João Kempis poderia ter entrado um pouco antes. E o Kempis, que é filho do Kempis, atacante, que acabou naquele trágico acidente da Chapecoense em 2016, falecendo. Ele é filho, né? O João Kempis é filho dele. Ele tem como empresário o Jojo da Bike, que fez aquele gol de bike no Beira-Rio quando jogava no São José, jogou no Cruzeirinho também, é empresário hoje de futebol, é o empresário e padrasto do João Kempis. E ontem, ao fazer a sua estreia com a camiseta do Inter,
o João Kempis foi o segundo jogador mais novo a jogar nos profissionais do Internacional. Ele só perde ainda para o João Bezerra, companheiro dele na base e nesse momento no time do Inter no Gauchão. O João Bezerra estreou com 16 anos e 6 meses, o João Kempis com 16 anos e 9 meses. Por alguns dias ele supera o Raikkonen, que estreou ano passado sob comando do Roger Machado contra o Maracanã na Copa do Brasil no estádio Beira-Rio. Supera também por alguns dias o Gabriel Carvalho, que estreou em 2024 pelo Inter. Supera o Alexandre Pato, que estreou com 17 anos e 2 meses. E o João Dalla Corte, que ainda é zagueiro da base do Inter, tá no Sub-20, que ganhou uma oportunidade com o Cudê no final de 23 num jogo contra o Curitiba. O João Dalla Corte, na época, tinha 17 anos e 4 meses. Então, o João Kempis, 16 anos, 9 meses e alguns dias, é o segundo jogador mais jovem a estrear nos profissionais do Internacional. Avançando, gente, para algumas situações de mercado, tá? Primeiro, Michael, que foi muito falado no último final de semana, Michael não vai jogar no Inter, tá? O Inter fez uma sondagem, demonstrou interesse no Michael, mas esbarrou nos valores, porque lá no Flamengo ele ganhava um pouco mais de R$1 milhão mês. O Santos também tinha interesse no Michael antes de levar o Rony do Atlético Mineiro, e o Michael, ele foi anunciado pelo Al-Ula, que joga a segunda divisão da Arábia Saudita, tá? Um clube que tem dinheiro, tem condições de pagar esse salário do Michael. Com 29 anos ele rescindiu com o Flamengo e foi para o Ula. E aí o Inter, que até demonstrou interesse, não vai fechar com o Michael, né? Já tá até de novo o clube, mas principalmente por essas questões financeiras, porque o Inter está procurando um ponta no mercado. O Inter já trouxe o Paulinho Paula, que é volante meia, já trouxe um zagueiro Félix Torres, já trouxe um primeiro volante o Rodrigo Villagra, já trouxe um centroavante o Alejandro e ainda quer trazer mais um lateral esquerdo, mais um zagueiro e um jogador de lado de campo como o Michael. Inclusive, o Inter nos últimos dias tinha feito uma sondagem pelo Matheus Saldanha, que é centroavante. Eu já vi ele jogar e posso afirmar para vocês que ele é menos centroavante que o Alejandro, não em qualidade, sim em característica. Ele não é o grandalhão fincado na área, nada do tipo, tá? Ele é um atacante que é centroavante, ele sai muito da área, já jogou por beirada de campo também, já jogou Champions League, jogou no futebol da Hungria, no Ferencváros, que sempre tem jogado aí nos últimos anos a UEFA Champions League. E a informação da ESPN lá de São Paulo, do Felipe Silva, é de que o Inter fez uma procura pelo Matheus Saldanha antes de fechar com o Alejandro. Mas eu vou te dizer, tá? Pelo que eu já vi desse jogador, acho que não precisaria ser um ou outro. Ele poderia ser uma opção pro ataque do Inter, que vamos lá. Tem o Borré, tem o Alejandro, mas a ideia é os dois jogarem juntos. E quem vai ser banco desses caras? Tu tem o João Bezerra, que é muito novo ainda, tu pode ter ele como uma opção, não vejo problema nisso, mas tu poderia ter outras opções também, considerando que é um calendário longo de 50 jogos no ano, com Copa do Brasil, Brasileiro, essa reta final de Gauchão, mas no fim das contas o Inter fez só uma sondagem, tanto que o Matheus Saldanha já se acertou com um novo clube, que é o Sharjah FC, lá dos Emirados Árabes. Ele estava no Al-Was dos Emirados Árabes e trocou de time, foi emprestado lá com opção de compra, já jogou no futebol da Hungria, ele surge aqui no futebol paulista, no Audax, depois vai para o Bahia e logo depois já vai para mercados menores lá, já jogou na Europa também, né? Jogou na Sérvia, jogou no Japão, na China, jogou também no Ferencváros, que eu falei, Champions League lá no futebol da Hungria, foi para os Emirados Árabes e agora está só trocando de clube por lá, tá? Mas foi uma opção que o Inter procurou nos últimos dias também, tá? Deixa eu falar aqui do Alisson, porque tem muita gente falando do Alisson nas redes sociais e vi que foi meu parceiro Lucas Colar que falou sobre isso no canal dele, tá? Sobre o projeto Alisson. O que é o projeto Alisson? O projeto do Inter de nos próximos anos, a longo prazo, mas se tu for parar para pensar no tempo, não é absurdamente a longo prazo, de ter um retorno do Alisson ao estádio Beira-Rio. Deixa eu até pegar aqui a idade que tá o Alisson, tá? Deixa eu até pegar a idade que ele tá, eu acho que é 33 anos, fará 34 em outubro desse ano. O Alisson tem contrato com o Liverpool até meio de 27, com possibilidade de renovação automática até meio de 28, tá?
O Inter quer um retorno do Alisson. Provavelmente não, né? Não será na gestão do presidente Barcelos, que está no seu último ano de gestão. Vamos ter eleições no Inter no final desse ano. Mas sim, o Inter tem um foco de ter um goleiro já nos próximos anos, sendo o Alisson. Se não no meio de 27, no meio de 28, quando terminar esse contrato, se ele renovar automaticamente mesmo no Liverpool. Se ele não renovar automaticamente e o Liverpool for sentar na mesa, o Inter vai provavelmente demonstrar interesse. O Alisson já deixou claro, ele quer retornar ao Inter com uma boa idade, tá? Ele não quer voltar com 40 anos pro estádio Beira-Rio. E aí eu até falei nos últimos dias sobre o Rafinha, porque o vô dele se manifestou, falando que ele já fez uma promessa à família para jogar no Inter, para jogar no futebol brasileiro aqui no Internacional. Ele é torcedor do Inter, né? Rafinha, atacante do Barcelona, seleção brasileira. Só que tem uma diferença entre Alisson e Rafinha, né? O Alisson é uma vontade de torcedor, da família também do Rafinha. Enquanto o Alisson, ele é uma relação de torcedor, mas uma relação de ex-jogador também. O Alisson é um cara criado pela base do Inter, que agora tem um sobrinho, né, o filho do Muriel, também foi goleiro do Inter, que está na base do Inter, jogou recentemente o FPAN com a camiseta do Internacional, e o Inter até foi campeão do FPAN, né, em cima do Grêmio. Mas existe um desejo grande do Alisson de voltar. Para agora, não. Para agora pode esquecer. Inclusive não tem nenhum movimento agora para o retorno do Alisson. Mas, quando eu falei do Rafinha aqui, eu falei sobre um projeto, e eu já falava dele desde lá de 2000, início de 25, da sementinha, lembra? Muita gente brincou com isso, mas é verdade. O Inter... Foi o que eu ouvi de uma pessoa bem importante hoje do futebol do Inter, que está no clube, e ela me disse, cara, quando a gente traz o Alisson no Beira-Rio, quando a gente traz o Rafinha no Beira-Rio, ou outro ex-jogador que está brilhando lá fora, na Europa, a gente planta uma sementinha. A gente começa ali já a conversar, pô, o que tu pensa lá na frente e tal, de retorno, o que tu gostaria, enfim, esse tipo de coisa, ele é importante. E a sementinha do Alisson, ela é plantada já há muito tempo. Mas assim, eu preciso ser realista com vocês. O Alisson não vai voltar agora pro Beira-Rio. Agora, no meio de 27 ou no meio de 28, sim, é uma possibilidade bem real, porque a gente sabe que o Alisson quer voltar ao Inter um dia, tá? Deixa o like nesse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho, que eu vou voltar pra gente falar mais do Colorado por aqui, tá, gente? Um grande beijo pra vocês, um abraço e até a próxima.